Você quer aprender qual é o melhor investimento na renda fixa e qual se adequa mais ao seu perfil de investidor? Então é exatamente nesse vídeo que eu vou falar tudo isso para vocês. Então, gente, no último vídeo a gente determinou quanto por cento da nossa renda mensal vai ser destinadas para investimentos. E sempre lembrando que isso deve ser separado assim que o seu salário é recebido. Então, assim que o seu salário entra na conta, já separa quanto vai para a tua corretora de investimentos. Não esquece de fazer isso, porque muita gente acaba gastando, como eu mencionei no último vídeo, gastando esse percentual, gastando em bobagens. Enfim, nesse vídeo a gente vai determinar qual é o nosso perfil de investidor, para que assim a gente consiga saber quanto por cento colocar em renda fixa, quanto por cento colocar em renda variável, com a nossa tolerância de risco. E a gente vai estudar também as opções de renda fixa para determinar qual a opção que mais se encaixa com o nosso perfil de investidor. Então vamos lá. Geralmente, os investidores são classificados em 3 tipos, que é o conservador, moderado e agressivo. É claro que isso é apenas uma simplificação e existem vários tipos de investidores, mas para simplificar, vamos dividir nesses 3 tipos. E o que é o investidor conservador? O investidor conservador é aquele que busca mais segurança e liquidez em seus investimentos em troca da rentabilidade. Então a rentabilidade acaba sendo um pouquinho menor porque ele busca essa maior segurança e liquidez. Esse investidor tende a procurar retornos sempre previsíveis e acaba tendo maior parte do seu patrimônio em renda fixa e uma menor porcentagem em renda variável. Além disso, o investidor conservador, o principal objetivo dele é a preservação do patrimônio. Por isso essa questão de baixo risco. Geralmente ele já tem um patrimônio mais elevado e ele não quer perder nada desse dinheiro, mas ele quer que ele renda alguma coisa. Então ele bota uma alta porcentagem na renda fixa e uma baixa porcentagem na renda variável, que é mais arriscada, que vai talvez garantir mais rentabilidade para ele, mas ele busca essa preservação de patrimônio. Agora, o que é o investidor moderado? Ele já tolera um pouco mais de risco do que o investidor conservador e ele já busca uma rentabilidade maior. Então, geralmente, o patrimônio dele fica um pouco mais dividido entre 50% e 50% ali, 50% renda fixa, 50% renda variável. Só que isso varia de cada um para cada um. Não é uma porcentagem certa, como eu disse para vocês, isso é só, os perfis de investidores é só uma simples maneira de vocês entenderem qual é o perfil de vocês. Eu vou explicar depois por que é importante de entender esse perfil. Mas enfim, vamos lá, vamos para o investidor agressivo agora. O investidor moderado, ele já é meio que no meio termo. O investidor agressivo, ele já possui uma noção maior de mercado, ele já entende mais de mercado e ele está disposto a correr mais risco e ele também está buscando um retorno acima da média. Então esse investidor agressivo geralmente são aquelas pessoas que já entendem e elas querem um retorno maior do que o investidor moderado e o investidor conservador. Eles querem um retorno acima dessa média, eles não se importam de estudar as empresas e geralmente fazem uma mudança periódica na carteira deles, para sempre estar balanceando, sempre estar... Assim como o investidor moderado, mas o investidor conservador é aquele que é mais passivo, aquele que mais investe nas coisas e não faz muitas mudanças periódicas, assim, não tem muito interesse, não tem interesse em conhecer sobre o mercado de ações. Ele geralmente só busca mesmo a preservação de patrimônio dele. O investidor moderado já entende um pouquinho, mas não está disposto a estudar as empresas a fundo. E o investidor agressivo, geralmente, é aquele que gosta de estudar as empresas a fundo e já tem quase 100% do seu patrimônio em renda variável. É claro que não tem 100%, porque todo mundo tem que ter uma reserva de emergência e também tem que ter uma reserva de caixa para aproveitar as oportunidades, que é o que geralmente os investidores agressivos fazem bastante, aproveitam bastante as oportunidades para ter um retorno acima da média. Mas como descobrir qual que é o teu perfil de investidor, né? Então, vocês têm que primeiro saber qual que é a tolerância de risco de vocês e quanto vocês estão dispostos a estudar, a fazer mudanças periódicas e a entender as companhias que vocês estão investindo. Porque assim, primeiro a questão de tolerância de risco. Tu deve se perguntar, por exemplo, se tu tem dependentes, porque se tu tem dependentes, tem gente que depende da tua renda mensal. Então essas pessoas estão sempre dependendo de ti. Tu tem uma menor tolerância ao risco. Então tu já não é um investidor agressivo,
não pode ser um investidor agressivo, porque tu precisa preservar esse teu capital. Agora, se tu tem uma maior tolerância ao risco, por exemplo, assim, eu não tenho nenhum dependente e eu sou jovem, então eu já tenho uma maior tolerância ao risco do que, por exemplo, a minha mãe, que tem nós como dependentes, e ela já tem uma maior idade. Nessa questão de idade, é muito importante que vocês não se arrisquem muito no mercado, porque pessoas mais velhas, elas têm que preservar o capital delas para viver na aposentadoria também. Então, elas já têm uma menor tolerância ao risco. E também a questão de estar disposto a estudar o mercado. O investidor agressivo tem que estar disposto a estudar o mercado, porque se ele quer ter um retorno acima da média e ele tem uma maior tolerância, e tendo essa maior tolerância ao risco, ele tem que ir atrás das ele tem que ir para renda variável, e indo para renda variável, ele tem que entender as empresas que ele está investindo. Por quê? Para ter um retorno acima da média, ele não vai comprar, por exemplo, as ETFs do BOVA 11, porque as ETFs do BOVA 11 vai ser o retorno na média, então ele precisa entender o que ele está comprando. Para quem não sabe, ETFs eu vou explicar nos próximos vídeos. Mas, já adiantando para vocês, esse investidor ele estuda a fundo as empresas e às vezes, e geralmente, ele tem uma carteira assim bem diversificada. Às vezes tem investidores agressivos que, muitas vezes, né, que investem em questões de ouro, criptomoedas, não é só ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior. O investidor moderado, ele já, ou ele estuda o mercado, mas ele não é tão tolerante ao risco assim, ou ele opta por um retorno na média e acaba sempre optando pelas ETFs, mas é sempre importante lembrar que qualquer seja o perfil de investidor de vocês, é sempre essencial a diversificação. Mas por que é tão importante conhecer esse perfil de investidor e saber qual é o teu perfil de investidor? Porque assim vocês começam, dão um passo para descobrir qual que é os investimentos que vocês se encaixam. Quanto da carteira de vocês vai ficar na renda fixa, quanto vai ficar na renda variável. E assim vocês vão montando a carteira de vocês para que vocês adaptem ela para a questão de quanto vocês estão dispostos a estudar e para a tolerância de risco de vocês. Então é importantíssimo saber qual é o teu perfil de investidor. Definido assim o perfil de investidor, eu quero tratar de uma limitação bem importante que a maioria dos jovens tem. Lembrando que tudo que eu tô falando nesse vídeo, nada é recomendação de investimento. Mas vamos lá, voltando para essa limitação. A questão é que a maioria dos jovens não tem muito dinheiro para investir e não tem dinheiro suficiente para diversificar a carteira. Como eu falei antes, eu sempre falo, diversificação é essencial para baixar o risco da carteira e para ter uma rentabilidade boa. Então vamos lá, principalmente na renda variável, é necessário essa diversificação. E como eu falei um pouquinho anteriormente sobre ETFs, tem uma ETF, uma ETF negociada na Bolsa Brasileira chamada IVVB11. Essa ETF, por exemplo, um exemplo de ETF que eu tô dando para vocês para mostrar como é possível diversificar com baixa quantidade de dinheiro. Porque essa ETF tem um baixo custo e ela é um índice americano que contém as 500 maiores empresas americanas. Então, além de estar diversificando em setores, você também está expondo sua carteira ao dólar, diversificando em outro mercado. E isso já abrange uma baita diversificação na tua carteira. Mas é claro que existem diversas ETFs. Por exemplo, tu consegue ter a IVVB11, ter ETF de fundos imobiliários, ter ETF de small caps, ter ETF BOVA11, que é ETF da Bolsa Brasileira. Então, vocês conseguem diversificar a carteira com um baixo custo através de ETFs. E, lembrando sempre, diversificação é essencial na renda variável. Eu vou ficar sempre tocando nesse ponto, porque é exatamente o que eu vejo muitos jovens esquecendo de fazer e reclamando depois que não tem uma rentabilidade boa, que tem o risco da carteira tá muito alto. Então, eu tô sempre aqui para lembrar vocês disso. Mas agora vamos falar de renda fixa. O que é renda fixa? A renda fixa funciona como um empréstimo de dinheiro para um emissor, e esse emissor devolve teu dinheiro somado a uma taxa. A taxa pode ser fixada ou pós-fixada atrelada a algum índice, como a Selic ou a inflação. Ela segue a Selic ou a inflação. Basicamente é o seguinte: a renda fixa você está recebendo dinheiro consistentemente. Tu bota um pouquinho amanhã, no próximo mês tu tem um pouquinho mais. Agora a renda variável é inconsistente.
Tu bota o dinheiro amanhã, depois de amanhã tu pode perder ou não perder. Enfim, ela é bem inconsistente nos rendimentos. Existem diversas opções de renda fixa, mas eu vou começar aqui falando para vocês sobre os títulos públicos. O que é os títulos públicos? Tu está basicamente prestando dinheiro para o governo e ele está te devolvendo com uma taxa de juros em cima desse dinheiro. Então, onde tu encontra isso? Tu encontra na plataforma do Tesouro Direto. Tu pode encontrar títulos pós-fixados como o Tesouro Selic, que é atrelado à taxa Selic, o Tesouro IPCA, que é atrelado com a inflação, ou tu pode encontrar também o Tesouro Pré-fixado, que é uma taxa de juros já pré-fixada que tu vai receber na data do vencimento. Já os títulos privados, vocês emprestam dinheiro para instituições privadas e elas te devolvem com uma taxa de juros. Os títulos privados podem ser tão seguros quanto os títulos públicos e podem render até mais. Por que eles podem ser tão seguros quanto? Porque a maioria dos títulos privados tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que garante até R$250 mil por CPF por conta de instituição financeira. Então, vocês têm essa garantia. Os títulos privados também podem ser pré-fixados, pós-fixados, ter baixa liquidez, que seria só na data do vencimento do título, ou alta liquidez, que vocês podem retirar quando vocês quiserem. Um exemplo de título privado é o CDB. O CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Basicamente, está emprestando dinheiro para uma instituição bancária e ela está te devolvendo esse dinheiro com os juros. Também existem as LCIs e LCAs, letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio. Elas podem ser emitidas por instituições públicas ou privadas. E uma coisa muito interessante sobre as LCIs e LCAs é que elas são isentas de imposto de renda, o que pode ser muito interessante para as pessoas que buscam investimento em renda fixa a curto e médio prazo. Mas, geralmente, elas rendem menos do que o CDB e deve-se cuidar com a liquidez dessas opções de renda fixa. Porque elas geralmente rendem menos? Exatamente por isso, pelo fato de elas serem isentas de IR. Agora, importantíssimo, uma super dica para vocês. Cuidem para procurar as LCs e os CDBs em corretora de valores e não nos bancos. Por quê? Porque as corretoras de valores têm as opções de CDBs e LCs de bancos pequenos. E os bancos pequenos precisam muito mais do dinheiro de vocês do que os bancos grandes. Então, eles acabam oferecendo uma taxa de juros maior. E vocês vão encontrar, então, nas corretoras de valores, opções muito melhores do que nos bancos. Outra coisa para vocês cuidarem. Geralmente, as opções de menor rendimento têm uma maior liquidez. E, geralmente, as opções de maior rendimento têm uma menor liquidez, podendo ser resgatadas apenas na data do vencimento do título. Outra opção de renda fixa também são os fundos DI. Esses fundos têm baixíssimo risco, liquidez diária, e eles buscam atingir 100% CDI. Mas vocês têm que cuidar bastante, porque às vezes eles cobram uma taxa de administração, e essa taxa pode acabar fazendo com que não valha a pena investir nesses fundos, e seja muito melhor investir nos tesouros ou nos títulos privados, como eu falei anteriormente para vocês. Outra coisa que eu quero falar aqui para vocês. O que vocês devem observar para escolher uma opção de renda fixa? Vocês têm que entender qual que é o objetivo de vocês. Por exemplo, se vocês querem apenas uma opção para colocar reserva de emergência, uma opção 100% segura com liquidez diária, vocês têm que buscar essa liquidez. Muita gente que eu conheço, por exemplo, coloca no Tesouro Selic. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, mas eu deixo particularmente minha reserva de emergência, uma parte no Tesouro Selic e uma parte na NuConta, que não rende muito, mas o objetivo da reserva de emergência é ter segurança e liquidez diária. Agora, se vocês buscam um maior rendimento dentro da renda fixa, vocês vão ter que analisar as opções que vocês têm e procurar qual que vai render mais. E fazer um cálculo, de qual que vai render mais. Mas vocês não podem esquecer de incluir nesse cálculo a questão do imposto de renda. Por quê? As LCIs e LCAs geralmente possuem um rendimento menor, porém elas são isentas de IR. Agora, CDBs e títulos públicos, eles seguem a tabela regressiva de imposto de renda,
que é de 0 a 6 meses é cobrado 22,5%, de 6 meses a 1 ano é 20%, de 1 ano a 2 anos é 17,5%, e acima de 2 anos o imposto de renda é 15%. Então, muitas vezes, a curto e médio prazo, as LCIs e LCAs acabam se tornando um pouquinho mais interessantes pela questão de, na tabela regressiva, apenas acima de 2 anos o imposto se torna 15%. Mas, de novo, vocês vão ter que ver as opções de vocês, porque às vezes, mesmo o imposto sendo 15%, a rentabilidade, mesmo o imposto sendo 22%, a rentabilidade ainda é maior do que as opções de LCIs e LCAs que vocês têm. Então, olhem lá na plataforma do Tesouro Direto, olhem opções de CDBs e LCs na corretora de valores de vocês, procurem a melhor opção e façam um cálculo de acordo com o imposto de renda. Assim vocês vão conseguir decidir qual que é a melhor opção de investimento para vocês, na renda fixa, é claro. Outra opção de renda fixa que eu queria trazer aqui para vocês é as debentures. O que são as debentures? As debentures são títulos onde vocês emprestam dinheiro para empresas e essas empresas devolvem ele com uma taxa acrescida de uma taxa de juros. Porém, as debentures não têm garantia do fundo garantidor de crédito, então elas se tornam um investimento mais arriscado. Mas o risco que vocês possuem nas debentures é o risco de quebra da empresa. Então, para algumas empresas acaba sendo um risco pequeno, mas possui mais risco do que as outras opções que eu falei para vocês. Um tipo de debenture, que são as debentures incentivadas, são isentas de imposto de renda também. Então, vale a pena analisar e olhar para essas opções de investimento na renda fixa. Até porque, pela essa questão de o risco ser maior, o rendimento das debentures também acaba sendo maior. Então, gente, basicamente nesse vídeo eu trouxe para vocês como definir o seu perfil de investidor para que você saiba alocar a sua carteira em renda fixa, em renda variável. E eu trouxe para vocês também diversas opções de renda fixa para que vocês saibam escolher qual é o investimento melhor e que vai se adequar melhor a vocês. Lembrando sempre aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal do Tio Uli, de me seguir no Instagram, que eu vou botar aqui em cima para vocês. E não se esqueçam de comentar e curtir esse vídeo. Tô muito, muito feliz de estar podendo fazer essa série para vocês. Um beijo, muito obrigada e até o próximo.